Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia a todos! Bom dia! Tudo bem, irmãos? Tudo bem, amigos, queridos? Saudade de vocês, já um mês, né? Um mês que estamos longe, mas porque nós precisamos, né? Tomar todos os cuidados necessários, precisamos nos cuidar e cuidar de vocês. A palavra que nós temos nessa manhã, para iniciar esse culto, é de gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós e por tudo aquilo que Ele vai fazer, mas principalmente pela salvação que Ele nos deu. Não importa o que aconteça aqui nesta terra, a nossa promessa, a nossa vitória está nos céus. Então eu te convido a agradecer ao Senhor por tudo o que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, mas principalmente pela salvação. Tudo que és, eu quero te
Eu estou aqui agora com vocês, na verdade, para apresentar a vocês hoje o Rubens Aparecido de Almeida Júnior. O Rubens é um irmão que está conosco já há alguns meses e está vindo para a nossa igreja. Ele era ovelha do pastor Décio na IEV, cursa o seminário, e nós estamos convidando ele para estar também fazendo parte da nossa equipe de preletores, e hoje o Rubens vai estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. No mês de junho, estamos aprendendo sobre o tema Nos Passos de Jesus em Tempo de Pandemia. No primeiro domingo, aprendemos sobre Jesus e a tentação. No domingo anterior, aprendemos sobre Jesus e a tempestade. E neste domingo, vamos aprender juntos sobre Jesus e Lázaro. O texto se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João. E, sem dúvida, é um dos mais notáveis textos do Novo Testamento. O milagre descrito nele só se encontra neste Evangelho, a ressurreição de Lázaro. Este texto nos mostra a simplicidade, o amor de Jesus para com seu povo e a sua grandiosidade. Esse milagre marcou o fim do ministério terreno de Cristo, pois foi pouco antes de sua crucificação. O Evangelho de João 11 possui diversos ensinos, porém hoje vamos aprender alguns deles. No início do capítulo, lemos que existe um certo homem chamado Lázaro. Lázaro mora em Betânia. Ele tem 2 irmãs, Marta e Maria, e ele fica doente. Suas irmãs, ao verem aquilo, mandam um recado a Jesus, que dizia: Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa é uma mensagem clara e simples, mas que pode nos ensinar muito nesta manhã. Ela nos ensina a confiança que as irmãs tinham em Jesus, que Jesus poderia sim ajudar o seu irmão. Elas não pediram para que Jesus viesse urgentemente e curasse o seu irmão e ajudasse elas nesse momento difícil, mas elas simplesmente mandaram um recado que dizia: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Naquela época, não era simplesmente eu vejo meu irmão doente, levo ele a um local que tem um especialista que pode cuidar dele, que pode examinar, e se necessário eu deixo ele lá. Não, Lázaro devia estar em casa, sofrendo, com dores, e Marta e Maria eram suas irmãs. Imaginem o amor que elas sentiam por eles, imagina a confiança que elas tinham em Jesus, e mandaram um simples recado em um momento tão difícil. Mas esse simples recado que elas mandaram nos faz aprender que quando nos achegamos a Deus, clamando por algo, precisamos sim confiar nele. Mas o objetivo principal daquilo que enche o nosso coração de tristeza, que nos preocupa, que nos aflige, precisa ser exposto diante de Deus, porque Ele, mais do que ninguém, nos ouve. Pode ser com um suspiro, com um gemido de dor, com uma lágrima que escorre no nosso rosto, com um choro ou com um simples pedido: Senhor, aquele que o Senhor ama está precisando da sua ajuda. Vivemos em meio a uma pandemia que nos dá medo, nos preocupa, nos aflige e nos remete também a pensar em nossos familiares, em nossos amigos, em nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muitos deles estão doentes, estão com diversas dificuldades, com o coronavírus ou com outras doenças, e nós nos preocupamos sim, pois é isso que, quando olhamos os passos de Jesus, Ele nos ensina, é isso que Ele colocou em nossos corações. A Bíblia nos diz, Ele nos fala que saberão que sois meus discípulos quando amares uns aos outros. Este amor que Marta e Maria têm pelo seu irmão é o mesmo amor que nós temos que ter para os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs. Pedindo a Deus humildemente que cuide de cada um, mesmo que nós estejamos preocupados e distantes. Aprendemos com essa mensagem que precisamos agir como Marta e Maria
ao verem um problema, pedem ajuda a Jesus, sabendo que em meio à tribulação, Ele vai sim ajudá-las. Então elas confiam nele. Elas poderiam simplesmente olhar para o problema, olhar para a situação, deixar aquele problema tomar conta do coração delas, de tal maneira que elas esquecessem de tudo, até mesmo de Jesus. Mas não, elas mandam um recado, sabendo que Jesus pode sim ajudá-las nesse momento de dor, sabendo que elas podem confiar em Jesus, pois esse Jesus é o mesmo que a própria Marta diz, ser o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Elas não deixam esquecer que Jesus está ali, que elas podem confiar. Então mandam um mensageiro até Jesus, sabendo que Ele vai ajudar em meio à dor a todos aqueles que Ele ama. Este é um exemplo que devemos realmente nos lembrar. Por muitas vezes passamos por problemas, dificuldades, incertezas. Em meio à pandemia e após a pandemia, isso vai continuar. Mas precisamos fazer igual Marta e Maria, confiar naquele que nos ama, confiar e esperar nele, sabendo que nós amamos aquele que cuida de tudo, aquele que está sobre todas as coisas, mas foi Ele que nos amou primeiro. E por Ele nos amar, Ele sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. No versículos 5 e 6, podemos ler: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Bom, no versículo 5, vemos que Jesus amava os 3. Mas logo após, no versículo 6, lemos que Jesus ainda ficou mais 2 dias onde estava. Jesus, realmente, ele estava tranquilo enquanto aquela situação, enquanto a Lázaro. Mas, ao ler esses versículos, podemos pensar, se Jesus o amava, ao invés dele ir urgentemente até Lázaro e ajudar ele, por que ele ainda ficou 2 dias onde estava? Na verdade, esses versículos nos ensinam coisas valiosas. Pois sabemos que Jesus é a demonstração da graça de Deus sobre as nossas vidas. E sabemos que quando existe uma demora de sua parte, não devemos julgar Deus sobre as circunstâncias que estamos olhando. Olhamos para uma demora porque vemos que estamos aflitos, preocupados, enquanto Jesus olha uma transformação que está por vir. Assim como está escrito em Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus maiores do que os nossos, e os pensamentos deles maiores do que os nossos. Precisamos confiar, e quando orarmos, precisamos crer, pois às vezes a ajuda pode demorar por diversas circunstâncias, para que aumente o nosso fervor em oração, para que aumente nossa busca, para que nós busquemos na palavra dele conforto, para que a nossa intimidade seja fortificada naquele que está no controle de tudo, para que nós tenhamos paciência, para nós obedecermos mais, e para nós lembrarmos que a nossa confiança deve estar depositada em Jesus, sabendo que nunca nada esteve fora do controle de suas mãos, e eu particularmente não quero que esteja, porque se estivesse hoje eu não estaria aqui. Na demora, podemos entender que Deus nos esqueceu? Jamais. Precisamos ainda mais esperar e confiar nele. Para existir a confiança, é necessário esperar, porque confiar é esperar em algo, e o esperar requer tempo. Em meio aos problemas, às dificuldades, não podemos pensar que Deus nos esqueceu, mas temos que exercitar nossa confiança nele. Como? Olhe para trás, olhe para a sua vida, olhe as coisas que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, olhe as bênçãos que Ele já derramou sobre a sua casa, sobre a sua vida. Lembre-se, sabe aquele problema que você tinha, que você chegava em casa, trancava a porta, buscava a intimidade de Jesus, ajoelhava e buscava Ele, chegava na igreja e pedia: ô irmão, você pode orar por mim, porque eu estou com tal problema. Chegava para o pastor: pastor, ora pela minha vida.
E você buscava incansavelmente. E aí, num certo dia, Deus vai lá e te surpreende. Se você confiar hoje, esse mesmo Deus que te surpreendeu, vai ser o Deus que vai te surpreender naquilo que está por vir. A tribulação, assim como os problemas, as dificuldades que estamos tendo em meio à pandemia, pode nos levar a pensar que Deus está demorando para nos ajudar, para nos suprir, para nos responder, que Ele nos esqueceu, ou que Ele precisava ter intervido antes na minha situação. Mas temos que estar convencidos que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la. Quando olhamos o texto que diz que Jesus, ao saber que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava, precisamos olhar para esse ensino que é contido nele. Que Cristo sabe qual é a melhor ocasião para fazer o bem ao seu povo. Pois ele propositalmente retardou a sua viagem para Betânia e chegou lá apenas depois que Lázaro estava morto há 4 dias. Sem dúvida, o Senhor Jesus, ele sabia muito bem o que aconteceria e não chegou até que fosse a hora certa. Jesus demorou para ir a Betânia em benefício de sua igreja, em amor de sua igreja, em benefício dos seus amigos, e que nós nunca esqueçamos que Jesus é nosso amigo, assim como é amigo de Lázaro, pois ele mesmo diz, já não o chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, então hoje te chamamos de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tenho tornado conhecido por vocês. Cristo é o melhor amigo que podemos ter, inclusive em tempo de necessidade. Se um amigo que nós conhecemos há muito tempo ou há não tanto tempo, quando nós precisamos, nós ligamos para ele e falamos, olha, você pode me ajudar? E ele vai e nos ajuda. Imagina Jesus, que morreu por mim, morreu por você, sem merecermos. Não poderíamos dar nada para ele, porque não temos nada para dar em troca, mas mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim, ele está conosco e nos chama de amigo. Então ele sabe qual é o melhor tempo para oferecer-nos ajuda. Que nós, como igreja, nos esforcemos para crer que todos os acontecimentos são bem realizados. Eles ocorrem da melhor maneira possível, através do melhor instrumento, na melhor ocasião. E tudo isso sempre para a glória de Deus. Assim como Jesus disse aos discípulos, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, sabendo que tudo é para a glória de Deus, vamos retomar a história. Lázaro está doente, então as irmãs, ao verem aquilo, mandam uma mensagem para ele. Jesus ouve a mensagem, mas ainda fica 2 dias onde estava. Então Jesus viaja a Betânia. Chegando lá, fala com Marta, fala com Maria, mas Maria, ela chega até ele, cai aos seus pés chorando. E os judeus que estão ali, cuidando dela, acalmando ela nesse tempo, Jesus olha para essa situação. A Bíblia nos diz que o Espírito de Jesus agitou-se. Então Jesus pergunta, aonde colocaram Lázaro? Jesus chora. Alguns judeus que estavam ali falam, nossa, olha como ele amava. Outros, por sua vez, falam, ele não curou o cego? Não poderia muito bem ter impedido que esse homem morresse? Então Jesus, comovido profundamente, vai até onde Lázaro está. Ele chega lá, era uma gruta que tinha uma pedra na entrada. Então Jesus diz, tirem a pedra. Marta, por sua vez, fala, Senhor, o corpo já fede. Ele já está há 4 dias. Marta parece esquecer que Jesus não está ali, em meio àquela situação, como um mero espectador, mas sim como um vencedor, diante da morte, diante do problema, pronto para refletir a glória de Deus, diante de todos que estavam vendo. Muitos judeus naquela época, eles criam que após a morte,
a alma ainda ficava junto ao corpo durante 3 dias, na esperança de voltar. Se aqueles judeus que estavam ali criam nisso, obviamente, não havia esperança mais para Lázaro, pois Lázaro então estaria irrevogavelmente morto a todos. Então imaginem, todos os judeus ali, todos olhando, esperando, o que vai acontecer? Então Jesus levanta os olhos para cima e agradece ao Pai. Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso para que todos que estejam aqui creiam que o Senhor me enviou. E após orar, Jesus ele não foi lá dentro, tocou em Lázaro e saiu junto com ele, não. A palavra nos diz que ele bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então todos olham. Lázaro sai, vivo. E a palavra de Deus nos diz que muitos que estavam ali, ao verem isso, creram em Jesus. E Jesus, mais uma vez, revelava a glória de Deus. Concluindo, se estamos preocupados, cansados, aflitos, com medo em meio à pandemia, e aos diversos problemas que nós nos encontramos, que nossos familiares, nossos amigos estão passando, que nessa manhã a palavra de Deus ecoe em nossos corações, trazendo conforto e nos ensinando que na dificuldade precisamos sim, mais do que nunca, humildemente chegar a Jesus e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Por mais que achemos que muitas vezes a ajuda de Jesus ela pode demorar, temos que saber que Ele é nosso amigo, Ele nos ama, e Ele sabe a hora certa de agir, e tudo que Ele faz é para a glória de Deus, para o bem da sua igreja, para o bem dos seus amigos. E aquilo que esperamos tanto, aquilo que confiamos, vem da melhor maneira possível, através do melhor instrumento e na melhor ocasião. E tudo isso foi, é e sempre será para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu gostaria de desafiá-los a se engajar conosco, a ajudar famílias que estão carentes, famílias que estão passando por dificuldades neste período de pandemia. Nós estamos aqui na igreja, segundas, quartas, sextas e sábados, para recebermos doações com o fim de atender às necessidades destas famílias que estão em dificuldades. Você pode trazer alimentos, você pode trazer também materiais de limpeza, de higiene. Nós estaremos aqui. Faça parte disso, se engaje conosco, nos ajude a ajudar aqueles que necessitam. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.
minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz no dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.